Aleluia. Cadê os crentes pentecostais desta igreja? Aleluia. Vamos à palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia, 1 Coríntios 3, versículo 9. Vamos ler juntos, todos a uma só voz? Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Uma vez mais. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Antes de se sentar, diga para a pessoa que está do lado: você é templo de Deus nesta terra. E nesta série de mensagens sobre a igreja do Senhor, nós falamos em primeiro lugar da igreja, quem se lembra, como corpo. Igreja como corpo, é o primeiro slide, se não estou enganado, ela fala sobre unidade. A igreja como corpo fala sobre unidade. Então observe bem, na mensagem que ministramos sobre corpo, a igreja como corpo, baseada em 1 Coríntios capítulo 12, nós acentuamos a questão da unidade. Se eu pertenço a uma igreja, eu preciso entender que estou fazendo parte de um corpo e, portanto, preciso desenvolver este sentimento de unidade. Todas as vezes que alguém disser, você é corpo de Cristo, você pensa em quê? Unidade. Eu preciso estar em comunhão com os meus irmãos, eu preciso estar olhando para a mesma direção que a minha igreja olha, eu preciso buscar e perseguir os mesmos objetivos. Então, a igreja como corpo, ela esta lição nos fala sobre unidade. Segunda lição que nós vimos foi a igreja como família. A igreja como família. Mais forte, a igreja como família. É para você guardar mesmo. A igreja como família trata da maturidade. Quando nós estudamos sobre isso, nós vimos que Paulo, falando aos crentes de Corinto, ele disse: eu não pude falar a vocês como a espirituais, senão como a carnais. Eu não pude dar um alimento mais sólido, porque vocês ainda estão precisando de leite. E é estranho que depois de tantos anos, vocês ainda continuem se alimentando de leite. Porque o que Deus espera é que um crente que aceita Jesus como Senhor e Salvador, ele seja alimentado com leite no primeiro momento, mas que ele cresça. Nenhum pai gosta de ter um filho que não cresce. Se o filho não cresce, o pai o leva ao hospital para ver o que está acontecendo com o filho. Então, nós precisamos crescer a cada dia, a cada instante, e isto passa pelo alimento, que é a palavra do Senhor. Em terceiro lugar, nós vimos na última terça-feira a igreja como lavoura. E quando nós falamos da igreja como lavoura, nós acentuamos a questão da quantidade. A igreja do Senhor Jesus nasceu, foi estabelecida para crescer. Quando uma igreja não cresce, é porque ela está com algum problema. Se uma criança não cresce, está com problema. Se uma planta não cresce, está com problema. Se uma igreja não cresce, ela precisa tratar dos seus problemas para poder crescer. Então, a igreja como lavoura, nós vimos a questão da quantidade. E hoje, nós vamos tratar da igreja como edifício. E quando falamos sobre edifício, eu amei essa foto aí, viu? Parabéns, pastor Rafael, os irmãos que estão lá. Lindíssima. A igreja como edifício, nós falamos de qualidade. E é sobre isto que nós vamos falar esta noite. A igreja como edifício, ou seja, a igreja como templo. Observe em 1 Coríntios capítulo 3, que o apóstolo Paulo, após mencionar no versículo 9, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, ele continua dizendo: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto, leia comigo, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Você pode repetir? Veja cada um como edifica sobre ele. Observe bem que depois de tratarmos da igreja como corpo, como família, como lavoura e agora como edifício, nós extraímos daqui algumas lições importantíssimas, e é o que acontece aqui. Se você está com a sua Bíblia, nós vamos ler alguns versículos que julgo ser muito importantes para o entendimento da mensagem esta noite. 1 Coríntios capítulo 6,
versículos 19 e 20. Cada pessoa salva é um templo da habitação de Deus. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Nos diz assim o texto sagrado. Vamos ler juntos? Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? No nosso boletim, o pastor gosta de acentuar a frase que está no rodapé. Ela diz: valorize-se, você pertence à igreja. Quando eu entendo a importância de pertencer à igreja do Senhor, eu entendo que eu sou a igreja. E sendo a igreja, eu devo preservar a presença de Deus na minha vida, onde quer que eu esteja. O que nós vemos nos nossos dias é que geralmente os crentes fazem uma separação. Quando estão no templo, então se comportam como igreja. Mas ao saírem do templo, é como se desligassem um botão e dissessem: agora eu volto à vida normal. E a proposta bíblica é que, se eu sou igreja, onde eu pisar a planta do meu pé, não está ali um homem qualquer, uma mulher qualquer. Ali está um representante do reino de Deus na face da terra. Ali está um instrumento para ser usado por Deus. Portanto, nós precisamos entender essa questão da igreja como habitação, não restrita ao santuário, embora a Bíblia mencione isto. Mas se eu entendo que eu sou habitação de Deus, não tem culto ruim. O culto não está bom. Não, o culto não está bom, não. Você que está com o nível espiritual lá embaixo. O culto para Deus, se é num lugar consagrado, ele sempre será para Deus. Agora, as circunstâncias é que podem me levar a um canto e me deixar emborcado, não entendendo que eu sou igreja e, como tal, eu sou habitação do Espírito Santo de Deus. Então, quando você entende esta verdade, independentemente das circunstâncias, você diz: eu sou a igreja e eu nasci para ser um adorador. Independentemente das circunstâncias, eu estarei adorando a Deus. Em casa, no trabalho, o que eu fizer, tudo é para a glória de Deus. Quem entendeu até aqui, diga aleluia. Coloca a mão no coração que você tem aí, vê se ele está batendo e diga assim: eu sou a habitação de Deus nesta terra. Segundo lugar, a Bíblia fala que a igreja local, de igual modo, de igual forma, é também templo de Deus. 1 Coríntios 3 foi o texto que nós lemos, versículos 16 e 17, diz assim, vamos juntos? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Eu já ministrei muito neste versículo sobre a perspectiva de que eu sou templo do Espírito Santo. Mas aí é um pronome de segunda pessoa, é vós. E é uma referência à igreja. Nós aqui somos habitação de Deus. Quando a igreja se reúne, não é um povo qualquer que está reunido. Quando a igreja se reúne, é o povo de Deus que está reunido, povo que foi comprado, não com prata, não com ouro, mas pelo precioso sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Quando acontece esta reunião, nós recebemos de Deus a autoridade para concordar acerca de qualquer coisa. E tudo que concordarmos aqui terá a chancela do céu, porque neste lugar, geralmente, e sempre, e continuamente, nós sempre concordamos acerca de coisas boas. Por exemplo, o irmão está doente, vamos orar, vamos abençoar, ele será curado em nome do Senhor Jesus. O irmão está passando por uma luta, vamos orar como igreja, Deus vai te conceder vitória. Geralmente nós concordamos acerca de coisas boas, vamos orar pelo Brasil. O Brasil não será dominado
pelas forças espirituais da maldade. Entenda que eu não estou falando de partidos políticos, não. Eu estou dizendo que Deus bradou nesta nação que derrubaria o gigante da corrupção. E derrubou e vai continuar derrubando para a glória dele. A igreja está orando e Deus está passando a vassoura santa. Porque nós concordamos neste lugar. E quando a igreja se reúne e concorda, ela tem a chancela do céu. Portanto, não é prudente ficar em casa. Eu não sei se os irmãos compreenderam e entenderam que nós estamos estudando sobre a igreja, mas o Espírito de Deus está como que dando-nos uma vacina santa. Não é verdade que uma pessoa não necessita de igreja para servir a Deus. Por quê? Porque o mundo, o humanismo, o antropocentrismo concentra tudo na pessoa. Você é capaz, você é forte. Se eu estivesse ministrando aqui 12 razões para você se tornar invencível, este templo não comportaria a quantidade de pessoas. E aí, quando você vai ouvir as mensagens, são mensagens de autoajuda. Você é o espermatozoide que deu certo. Você nasceu para vencer. Nada se deterá diante de ti. Aí vem pastor Marcos Filho com a palavra e diz: se ouvirdes a voz de Deus e obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Você quer ser vencedor, quer ser abençoado? Caminha dentro da palavra. É um caminho estreito, é um caminho apertado. Eu lhe garanto que você vai sofrer muito. Você vai passar por estreito. Mas saiba de uma coisa. Está aqui. Eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Só que o que as pessoas querem hoje é uma receita de sucesso. Aí o coach escreve lá, 10 passos para ter uma vida vencedora. E aí ele vende aqueles livros todos. Vendeu 80 mil, vendeu 1 milhão. E aí depois ele diz, 11 passos para ter uma vida vencedora. E aí novamente vende 1 milhão. Livros vendidos. O segredo para se destacar, influenciar pessoas e se tornar imbatível. Aí lança o livro, vende mais 1 milhão de exemplares. E tem muito crente que compra. Agora você pode ter o maior e melhor livro para ser vencedor. E tem de 15 reais aqui na livraria, tem de 12 reais. Você compra por 12 reais e se tiver alguma felicidade, encontra alguém que lhe dá de presente uma Bíblia, você não precisa nem pagar. Você leva para casa, lê e vive e se torna vencedor nesta vida e salvo na vida futura. A igreja local, ela quando se reúne, ela é a habitação de Deus. Toca na pessoa que está do lado e diga, nós estamos no melhor lugar do mundo esta noite. Diga, nós estamos na presença de Deus. Cada pessoa é a habitação de Deus. A igreja local é a habitação de Deus. Efésios 2, 19 a 22. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Diga, eu sou da família de Deus. A melhor família do mundo. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado
cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então vimos aqui, e daqui a pouquinho a gente volta a esse texto, que você, como indivíduo, como crente em Jesus, é a habitação do Espírito Santo. A igreja local reunida é a habitação de Deus, é a habitação do Espírito Santo. Mas o conjunto dos crentes de todo o mundo também são habitação do Espírito Santo. Na edificação da igreja como edifício de Deus, é preciso perceber a importância da qualidade. Diga comigo, qualidade. Nós que estamos edificando essa morada de Deus, nós seremos julgados pelo nosso trabalho. Se você está com a Bíblia em Coríntios 3, o versículo 13, melhor dizendo, nos diz assim: a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Observe bem, um dia, todos nós estaremos na presença de Deus para recebermos segundo o que tivermos feito por meio do nosso corpo. E nós, como obreiros do Senhor, digo isto com todo temor e respeito aos amados, como obreiros do Senhor, nós temos uma responsabilidade dobrada. Eu não sei se os irmãos sentem o que eu sinto quando tenho uma responsabilidade de trazer a palavra. Mas eu olho para esse povo e eu entendo que este povo é a noiva de Cristo. E como noiva de Cristo, se eu emitir uma palavra e ferir a noiva do Senhor, uma palavra dura que Deus não me mandou falar, eu posso ser cobrado de forma severa. Isso é um conselho aos jovens pregadores. Tem pregador que acha que a igreja é uma afilhada, se sente como padrasto, só quer bater, dá na cara, dá no lombo, dá na pá, bate na noiva do Senhor. Isso não é tarefa de qualquer um, isso é tarefa do anjo da igreja, ou a quem ele delegar. Então note bem, quando você ministra para a igreja, você não está ministrando para um parceiro, você não está ministrando para a gentinha, você está ministrando para a igreja, a noiva de Cristo, e Cristo tem ciúme da sua noiva. Mas eu sou pregador maçaranduba, só dou na cara, eu gosto de bater. Cuidado, um pastor muito famoso caiu. E eu comecei a orar e dizer, eu não entendo isso, Senhor. Como é que um gigante cai? Como é que um pastor tão usado por Deus cai? O que esse homem fez de tão ruim? E eu orei e fiquei incomodado com aquilo. Eu digo, Senhor, quem ganha? É o reino das trevas. Quem ganha? É Satanás. Olha quanta gente que se perde quando um gigante cai. E um dia, lendo a Bíblia, eu me deparei com um versículo e Deus me respondeu. Disse assim: cova profunda é a boca da mulher adúltera. Nela cairá todos quantos contra quem o Senhor se irá. Porque nós dizemos, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, mas é fogo abrasador. E com Deus não se brinca, porque Ele é amor, mas é justiça também. E eu estou trazendo uma palavra de alerta que serve para mim também. Quando trago uma palavra mais dura à igreja, não pense que eu estou vibrando por dentro, não. Eu queria estar falando aqui que você nasceu para vencer, que você é imbatível. Mas eu sei que isso vai funcionar como um bálsamo momentâneo na sua vida, e quando você olhar a sua vida, você vai dizer, não está acontecendo. Na igreja eu pisei na cabeça do diabo, aqui em casa o demônio está rindo de mim. Lá na igreja eu disse que ia ser vencedor, mas aqui ele está me vencendo. Então eu preciso te mostrar na Bíblia que para vencer Satanás não é pisando somente não. Para vencer Satanás é obedecendo e vivendo a palavra. Quando você vive a Bíblia, aí você é vencedor.
A palavra é forte, mas essa palavra que Deus quer que venha ao nosso coração para nos restaurar. Eu tenho orado a Deus e pedido, Senhor, me dá um melzinho também, um bálsamo para a igreja, né, para aliviar um pouco. E eu espero que Deus me dê. Se Deus me der, nesse dia nós vamos dançar, vamos sapatear no poder aqui. Vai ser uma alegria tremenda, mas primeiro, Deus precisa limpar as nossas vestes. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Deus é o mesmo Deus, Ele não mudou, e Ele continua exigindo santidade da nossa parte. Deus está cobrando de nós consagração de vida, vida santificada. Talvez eu esteja falando aqui com alguém que diz, pastor, eu me sinto pecador, e eu entro nessa igreja, e olha, tome apanhar, isso é comigo. Então note bem, eu não estou aqui para levantar o dedo em riste e te acusar, não. Eu estou aqui para dizer que Deus te ama tanto que está te corrigindo com a palavra. Deus te quer tanto que está aplicando a palavra para poder te restaurar. O escritor aos Hebreus, ele diz que toda correção, no momento em que acontece, ela não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois ela vai produzir os frutos de justiça naqueles que se deixam exercitar por ela. Está doendo, papai, mas é a palavra de Deus para te curar, para te restaurar, para te abençoar. Deus está dando ultimato a algumas pessoas aqui. Você que está dentro da igreja e visitando motéis e dizendo ninguém sabe, ninguém vê, de Deus ninguém se esconde. E Deus está ministrando a palavra, eu vou repetir para você. Não é para você ir embora, é para você se arrepender e virar um crente de verdade. É isso que Deus quer. Inventaram, pastor, um tipo de igreja agora, que é a igreja do amor. Como é que é a igreja do amor? A igreja do amor é que você vive do seu jeito. O importante é que você se sinta bem. Pastor não tem nada a ver com a sua vida. Pastor? Não, pastor é um homem como outro qualquer. O importante é você e Deus. E por essa razão, há muitas pessoas enganadas, mas eu volto ao tema. Um dia, estes pastores, pseudo-pastores, vão se apresentar diante de Deus. Se chegar, o pastor está me ajudando aqui, se chegarem. O pastor diz que tem um alçapão, que quando o cidadão chega no céu, e aí apresentada a ficha dele, ele pode entrar, mas se não tiver bem, o alçapão entra e ele desce, vai direto para o inferno. Estou falando debaixo da autoridade do pastor. Com todo o temor que eu tenho no meu coração. Eu vou repetir. Quem disse para você que Deus é amor e passa a mão em cima de pecado, está te enganando. Está te iludindo. Deus, Ele ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. E é por isso que Ele ministra. Oxalá que esta noite seja noite de mudança de postura, de mudança de comportamento, de vida no altar. É noite de correção e de arrependimento. Você pode procurar qualquer um dos pastores desta igreja e conversar com ele, a sua vida não será exposta, eu lhe garanto. Sempre que alguém me procura e diz, pastor, eu vou falar algo que ninguém sabe. Eu digo, ninguém mesmo, ou tem mais uma pessoa, duas que sabem. Porque se tiver, eu não quero nem ouvir. Porque às vezes contam para a gente, e já contaram para 2 ou 3, aí vaza por lá e culpa o pastor. Você ainda fica mal na fita, que o diabo faz isto. Então, se você conversar com alguém aqui, alguém da sua confiança, pode ter certeza que essa pessoa não vai expor sua vida. Mas o que Deus está dizendo é que Ele te ama muito, e porque te ama, está trazendo essa palavra tão forte e tão dura esta noite. No edifício chamado igreja, como todo bom edifício, precisa ter fundação, precisa ter o fundamento. Esse templo aqui, eu vi quando ele estava sendo construído, e vieram uns carros gigantescos, com uns objetos pesadíssimos, um batistaca, é o nome, né? Batistaca. E eles batiam
e aquilo começava a entrar no chão. E aqui embaixo tem estacas que foram a 18 metros. Está firme. Porque tem laje ali, tem laje aqui, tem laje lá. Precisava estar bem estruturado. E o terreno era um terreno meio alagadiço. Precisava bater as estacas, fundamentar. A igreja, como edifício, ela tem um fundamento. E o fundamento da igreja é o Senhor Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo é a igreja que foi estabelecida para vencer. E há pessoas, há seitas que não acreditam em Jesus como Deus. Mas a Bíblia é muito clara em falar isso. O Evangelho de João, capítulo 1, diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Eu não posso deixar, porque quando eu cito esse versículo eu me lembro que é cheio de graça e de verdade. Por que a graça vem antes da verdade? Porque quando a verdade é dita sem graça, não tem graça nenhuma. Veja como Deus é tremendo. Ele é cheio de graça, mas é cheio de verdade. Esse é o Jesus. É o Jesus que te ama, mas não te engana. É o Jesus que te ama, mas se precisar, ele expõe a tua enfermidade para poder passar o bálsamo e curar a tua alma. Esse Jesus é a base, é o alicerce. E alguém diz, mas isso é no Novo Testamento. Isaías 28:16, marque na sua Bíblia, abra a sua Bíblia, é culto da palavra. Isaías 28:16 diz, portanto, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer, não se apresse. Esse Antigo Testamento está aí na tela para facilitar para você. Em Atos 4:10, 10 e 11, Pedro diz assim, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este estação diante de vós. Estava se referindo ao paralítico que fora curado. Ele, esse Jesus, é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Na Bíblia, nada se perde. Na Bíblia, tudo tem um sentido. Se você avançar um pouco mais para o final da Bíblia, 1 Pedro capítulo 2, versículo 6, 1 Pedro 2,6, o irmão está nos ajudando, colocando na tela. Vamos 1 Pedro 2,5 primeiro, 2,5, 5 e 6. Vamos ver os dois versículos que formam o contexto. Ele diz, pelo que também, na Escritura, esse é o 6, não é? Está na tela? Tá, 2,5. Vamos ler juntos na tela? Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. 6. Pelo que também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. A nossa fé, a nossa confiança deve estar na pessoa bendita de Jesus. O fundamento, a estrutura da nossa vida devem estar em Jesus Cristo. E note que o texto diz, os textos que nós lemos, ele diz que Jesus é a pedra principal. Diga, Jesus é a pedra principal. Diga, é a pedra de esquina. Tem algum pedreiro aqui? Pedreiro para me ajudar? Vem cá, meu santo, vem cá, vamos fazer um edifício agora. Diga para a pessoa que está do lado, você é pedra viva.
Mas se falar você é pedra viva, aí você fala assim, mas pastor, hoje não se constrói edifício com pedra, é com tijolo. Então não vamos mudar para tijolo, não é isso? Pedra também. Pedra também faz, não é? Na Bahia fazia alicerce de pedra. O senhor é baiano? Baiano. Pô, tem um conterrâneo ali. Conheço bem. É muito baiano aqui, né? A benção, graças a Deus. Bahia é terra boa. O senhor vai construir uma casa, um edifício aqui. O senhor trabalha primeiro o fundamento, não é isso? Com certeza. Mas quando você faz a fundação, o fundamento, e aí chega a parte, a hora de colocar os tijolos, o que o senhor faz? Me diga. Ele. O senhor aterra ele? Aterro a fundação para nivelar com a cinta, para mim começar a construir o tijolo. E como é que o senhor coloca, como é que o senhor começa a colocar o tijolo? O tijolo eu começo a colocar com massa. Com massa. Mas onde é que o senhor bota? No meio, na frente, atrás? Não, eu começo do início e vou chegar ao final dele. Mas não tem uma coisa que o senhor faz antes? Passa uma linha, um negócio assim? Não, eu coloco o primeiro tijolo lá na frente, o segundo atrás e estico uma linha para me alinhar os outros, a parede certinha. Então o senhor bota primeiro um lá na ponta. Na ponta. Esse é o tijolo de esquina. De esquina. E aí pega um esquadro e bota lá, não é isso? Sim, se o terreno estiver esquadrejado, sim. Sim, se não tiver, mas você mas bota o pra ficar esquadro. certinho, eu coloco o esquadro, um tijolo na esquina, outro na outra, esquadrejado e estico a linha. E os outros tijolos? Eu levo ele aprumado no de primeiro de baixo. Aprumado, seguindo a linha. Seguindo a Não é linha. isso? Então o Sim. senhor começa aqui colocando uma pedra de esquina, ou seja, um tijolo de esquina, esquina. passa a linha e os outros seguem o restante para poder a parede ficar certinha. Certinho, É isso? alinhado, isso. Está aprovado. Se precisar de trabalho, fala comigo aqui. Você passou no teste. Ô, rapaz, olha o que o homem disse para mim aqui. Ele disse, graças a Deus não está faltando. Crente é assim. É abençoado e ainda tira onda. É da Bahia, né? Bom baiano. Eu fiz isso tudo para você entender uma coisa. Quando você diz que Cristo é o fundamento, ele é a estrutura, é a base, mas diz que ele é a pedra de esquina, ele é o tijolo inicial, e a partir dali segue uma linha. O que significa isso? Se nós somos tijolos desta construção, nós não podemos estar com a nossa vida torta, fora da linha. Nós temos uma referência. A referência é Jesus de Nazaré. Quem entendeu aqui o que o irmão falou? Quem entendeu? Mesmo você que não é construtor. Colocou a pedra de esquina, passou a linha e os outros tijolos seguem o esquadro. Agora tem tijolo dentro da igreja que diz, não vou entrar na linha não, mãe. A vida é minha e eu faço dela o que eu quiser. Pastor, parede torta, diz, pastor não manda na minha vida, não, tal. Então note bem, pode ser que você seja um tijolo, eu não vou entrar no mérito da questão, e que você esteja até no terreno da construção, mas de repente, você está esquecido de um lado. Por quê? Porque você não se enquadra dentro da vontade de Deus. Você não respeita pastor, você não respeita a liderança, você não obedece. Eu vou obedecer homem? Não. Examine se o que eu estou ensinando esta noite está de acordo com a Bíblia. Porque se estiver de acordo com a Bíblia, a palavra que eu estou falando não é minha, é palavra de Deus. Você não vai obedecer a mim, você está obedecendo a Bíblia. E para lhe ensinar, eu preciso estar de acordo com a palavra. E por isso Deus te deu o Espírito Santo, porque você é um crente bereano, você ouve a palavra e depois você vai examinar se as coisas são assim mesmo. Deixa eu ver se o pastor falou certo mesmo isso aqui. Se for o pastor Doni Fontes, eu vou olhar no grego logo, direto, no grego. Olha lá. Isso é brincadeira, meu amigo pastor Doni Fontes. Eu vou logo no grego para ver isso aqui. Então observe uma coisa. Crente em Jesus fica procurando a linha. Cadê, Jesus, a linha da tua vontade? É aqui? É aqui? É para cá? É para cá? Porque o gramunhão, ele sempre vai lutar para te colocar fora da linha.
Paulo disse assim, Coríntios 11, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Você deve ser um crente alinhado com Jesus, de maneira que você possa dizer a mesma coisa. Fulano, caminha comigo, faça o que eu faço, e você vai estar dentro da vontade de Deus. Faz o que eu faço. Simples. Caminha comigo, vem comigo, vamos, avança comigo. Se você entra dentro da vontade de Jesus, você estará fazendo parte desse edifício poderoso que é a igreja do Senhor. Mas no versículo 11, Paulo fala algo forte, ele diz assim, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício, vamos comigo, de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Observe a segunda coisa que nós vemos aqui, Cristo é o fundamento, nós precisamos construir, fazer a obra de Deus, edificar a igreja com o material certo. Veja que ele fala de ouro, prata e pedras preciosas. Pergunto para os irmãos, esse material é fácil de conseguir? Alguém tem prata aí? Só moedinha, né? Alguém tem ouro aí? Talvez uma pulseirinha. Mas alguém tem 1 quilo de ouro aí? É mais difícil. Alguém tem pedras preciosas? Tem uma pulseirinha, pastor, tem aqui um cordãozinho, alguma coisa só. Mas não tem, porque é difícil, é caro. Agora eu lhe pergunto, madeira, é fácil conseguir? É. Feno, é fácil conseguir? Capim? Palha, é fácil conseguir? É fácil, é muito fácil conseguir. O que é que Paulo está dizendo? E aqui vai para nós obreiros também. Nós precisamos edificar sobre o fundamento que é Cristo. E o que Satanás está querendo é nos tirar dos fundamentos da Bíblia Sagrada. O que o inimigo está procurando é nos fazer enveredar pelos modismos que têm surgido nos últimos dias, deixando de cumprir o que a palavra de Deus ensina. Mas se depender dos obreiros dessa igreja, pastor Eliseu, nós vamos continuar edificando no fundamento que o Senhor ensinou. Amém, igreja? Amém? Nós vamos continuar edificando no mesmo fundamento, no mesmo alicerce. Por quê? Porque é o alicerce da palavra. É a doutrina dos apóstolos. É a doutrina bíblica. E a igreja, para crescer e ser edificada, ela não precisa de modismos. Ela precisa de joelho no chão, porque ouro, prata preciosa não se adquire em cima da terra, não. Tem que ajoelhar, tem que chorar, tem que clamar, tem que buscar. Eu disse para os irmãos que, para poder ministrar meia hora, quantos anos de estudo? Quantas horas de estudo? Em média, 10 horas. E aí você diz, pastor, o senhor falou isso para aparecer? Não. Porque pode ser que alguém pense que a gente pega assim a Bíblia, separa um texto, fala, qual é o versículo que eu vou ler hoje? Isso aqui está bom, eu vou ler esse negócio aqui para a igreja lá, chega a levar. Não. Isso aqui é preciso a gente... Não é? Precisa suar, pesquisar, examinar, para poder trazer um alimento sólido para a igreja. Você diz, por quê, pastor? A gente não iria nem desconfiar. Porque Paulo diz que nós vamos nos apresentar diante do Senhor. E se nós não tivermos cumprido a nossa missão como a Bíblia nos orienta e nos manda, a obra que nós fizermos vai virar fumaça, vai se queimar. Imagine você chegar diante de Deus pensando que vai receber uma grande coroa com pedras, algo maravilhoso. E de repente, os olhos do Senhor Jesus, que são como chama de fogo,
examinam aquilo e diz, cantor, está escrito aqui, 350 mil horas no coral. Cantou muito, hein? Mas acabei de submeter a exame, cantou para aparecer, não ficou nada. Choveu. Perdeu. Pregou. Olha, 450 mensagens no ano. Mas pregou buscando projeção pessoal, fama, aplausos. Salvei muita gente através da sua pregação. Salvei muita gente. É verdade, está aqui a lista. Gabriel acabou de me passar, está aqui a lista. Mas submeti a aprovação e tudo se perdeu. Isso é para a gente se examinar. O que eu estou fazendo para Deus, que os irmãos digam amém, amém. Que alguém, como disse a santa irmã de Deus, elogie, elogie. Agora, não deixa isso entrar no teu coração. Cantou bem, no coração você diz, para a glória do Senhor Jesus. E tu sabes, Senhor. Pregação, boa. Senhor, o Senhor sabe o peso que foi para poder gerar um filho em lágrimas, para ser fiel à palavra de Deus. Paulo está nos ensinando isto. O que você fizer como igreja, faça com devoção e dedicação. Faça com todo temor e destemor, dizendo, estou fazendo para a glória do Senhor Jesus. Se coloque numa posição tão alta com Deus, onde não chega o elogio, nem tampouco a crítica, a não ser que seja construtiva. E para quem gosta muito de elogio, aprendi muito cedo, e já falei várias vezes aqui, vou repetir. O mal de quase todos nós é que preferimos ser arruinados pelo elogio a ser salvos pela crítica. Na minha época, um pastor chamar a minha atenção, eu me lembro lá na roça, o pastor começou a olhar para mim e dizer, eu com a guitarrinha lá, queria tocar, eu tocador, estava tocando, o pastor dizia, olhava para mim e dizia, 5 minutos de palavra. Eu dizia, já me achou aqui, meu Deus, o pastor, que ele me dá microfone, eu estou com minha guitarra aqui. Aí eu ia lá, falava rapidinho para acabar e sentava. Demorava um tempo, eu comecei a separar um texto da Bíblia, memorizava os versículos e já deixava a palavra pronta. Quando o pastor olhava para mim, eu ia lá e era igual um metralhador. Terminava, pegava minha guitarra, cumpri minha missão de hoje, glória a Deus. O pastor começou a me dizer, olha, a palavra que você trouxe hoje foi até boa, mas você falou tão rápido que as pessoas não conseguiram assimilar. Pastor, isso para mim era um elogio. Porque o pastor da igreja estava se importando comigo. E por cima do pastor, o próprio Deus já via o dia 10 de abril de 2018. Conseguiu? Então, a correção que o pastor me dava era o próprio Deus que já estava me preparando para o dia 10 de abril de 2018. Agora muita gente entendeu. Agora entendeu. Devagarinho, por favor. O que é que o senhor quer dizer com isso? Permita-se ser corrigido. Não seja tão tolo que só abrace os elogios e despreze as críticas, principalmente dos anciãos da igreja, dos líderes, do seu pastor. Não, Senhor, eu quero ser forjado, eu quero ser trabalhado, porque eu quero ser instrumento nas tuas mãos. Eu quero ser machado afiado nas mãos de Deus.
Eu não quero dar trabalho para o Senhor, para que o Senhor, ao trabalhar com esse machado, que somos nós, tenha tanto trabalho para cumprir o seu propósito. Quando o machado é afiado, fica fácil na mão do lenhador, fica fácil na mão do agricultor. Ele corta. Deus está ministrando ao teu coração esta noite. Torne-se ensinável diante do Senhor. Torne-se uma pessoa aberta ao crescimento espiritual. Deixe-me dizer, ninguém é tão bom que não possa melhorar. E ninguém é tão sábio que não tenha algo para aprender. A Bíblia diz, dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Para a gente fechar, devemos construir de acordo com o plano correto. Pastor Rafael tem tido, na escola bíblica dominical, debates muito interessantes com os nossos jovens. E eu queria falar especialmente para vocês, adolescentes e jovens. Toda a estrutura de ensino no Brasil e no mundo, ela tem um objetivo de forjar a sua mente para riscar Deus do mapa e colocar o homem. Escute o que eu vou lhe dizer. O que nós estamos falando aqui esta noite, talvez você não entenda neste momento, mas tem um peso espiritual tremendo, porque o diabo não quer que você ouça isto. Olha o que Paulo diz aqui no versículo 18, 3 e 18. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se o quê? Louco para ser sábio. 1 Coríntios 3 e 18. Porque, 19, 1 Coríntios 3, 19. Porque a sabedoria deste mundo é o quê? É loucura diante de Deus. Pois está escrito, o Eterno apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Não consegui entender. O diabo ensina na escola, através de professores ímpios, cruéis, que a Bíblia é um livro, é um conto de fadas. Ensina que os pastores são alienados. Ensinam que a criação não existiu. Esses adolescentes e jovens, pais, estão sendo bombardeados. E como igreja, nós precisamos dar uma resposta. Qual é a resposta? Voltando-nos para a leitura e meditação da palavra de Deus, porque no Salmo 1 diz, bem-aventurado é o jovem, é o menino, é a menina, que não anda segundo conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se senta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Quem crê nisso, dê um glória forte para Jesus. Adolescentes, o segredo da vitória, jovens, está nesse livro. O livro de capa preta. O livro criticado e zombado. O livro atingido na Idade Média de forma cruel e terrível. Mas é a palavra de Deus, viva, eficaz, que você lê hoje e parece que foi escrita ontem. E quando colocada em prática, é como se você tivesse um manual para viver feliz nesse mundo e por fim ter a vida eterna. Não se afaste da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite. Igreja, é tempo da gente voltar para a palavra. E eu encerro dizendo para os irmãos, preste bem atenção para isso. Nós falamos da igreja nesse capítulo 3, da igreja como família. A igreja como família, ela tem algo muito importante, que é o quê? O alimento. Quando Paulo apresenta a igreja como família, ele está falando da palavra. Palavra é o alimento. Quando ele fala da igreja como lavoura, ele está falando da palavra. Porque sem semente, não tem colheita. Sem palavra, não tem igreja. Quem está entendendo o que Deus está dizendo aqui? Está entendendo?
Como lavoura é a semente, a palavra. Pastor, e como é difícil? É o material que nós temos. A pedra, as pedras preciosas, a prata e o ouro. Essa palavra que você tem nas mãos. Não despreze a palavra de Deus. Não despreze o ensinamento de Deus. Coloque a Bíblia em prática. Leia a Bíblia diariamente, constantemente. A sua vida vai crescer. Você vai começar a ter experiências com Deus. No momento em que alguém começar a tentar te dissuadir, você estará pronto para responder com mansidão e temor àqueles que perguntarem acerca da fé que há em você. Quantos recebem esta palavra? Fiquem em pé e dê um glória para Jesus. Nós devemos construir este edifício com a motivação certa. 1 Coríntios 10, 31 diz, portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E eu encerro com Jeremias 9, 23 e 24. Você é família de Deus. Você é lavoura de Deus. Você é edifício de Deus. Você é templo do Espírito Santo. Você foi estabelecido para louvor e glória do Senhor. Nós vamos ler bem bonito, bem forte, com aquele tom de profeta. Escolha alguém para você profetizar. Segura na mão dessa pessoa e vamos dizer todos bem forte. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. 24. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Quem pode glorificar a este Deus tremendo? Oh, aleluia! Se você está aqui esta noite e ainda não entregou a vida para Jesus ou está afastado, venha imediatamente enquanto cantamos uma canção. Rapidamente saia do seu lugar, venha entregar sua vida ao Senhor Jesus. Se você está aqui, quer se reconciliar com Deus, você ouviu a palavra e diz, palavra dura, pastor, mas eu entendi que Deus quer a minha salvação, Deus quer a minha restauração. Enquanto cantamos, vem aqui à frente, deixe-me orar por você. Você que ainda não aceitou a Jesus, você que está afastado dos caminhos do Senhor, venha para Jesus, enquanto cantamos. Veja se do seu lado há uma pessoa não evangélica ou afastada dos caminhos do Senhor, e se ofereça para vir com esta pessoa aqui à frente. Onde estão as pessoas que querem Jesus? Pessoas que estão orando, pessoas que estão convidando. Nós já temos aqui a primeira vida para o Senhor Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte? Se tem o primeiro é porque tem o segundo, tem o terceiro. Onde estão as pessoas para Jesus? Jovem, adolescente, senhor, senhora, venha para Jesus. Venha tornar-se um tijolo deste edifício maravilhoso, que é o edifício Igreja do Senhor Jesus. Venha. Nós vamos orar por esta vida que aqui está. Como é que é o seu nome, senhor? Luiz Carlos, é a primeira. Está voltando, Luiz Carlos? Quantos adoram ao Senhor por esta vida preciosa que está voltando para o Senhor? Estenda as mãos para cá, por favor. Pai querido, nós te louvamos pela vida do Luiz Carlos, Senhor. Pedimos agora que tu perdoe todos os pecados, que tu tragas de volta tudo aquilo que ele perdeu, que ele seja restaurado pelo poder do teu nome e da tua palavra. Firma-o na tua casa, nós o entregamos nas tuas mãos, em nome de Jesus. E a igreja do Senhor confirma dizendo amém. Enche-me com teu Espírito, derrame em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade e andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrame em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade e andar na tua Oh, aleluia, tem mais uma vida para o Senhor Jesus.
Aplauda bem forte, alegre-se. A alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Aqui está um jovem, graças a Deus. Há tantos jovens, tantos adolescentes aqui. A igreja está linda, maravilhosa. Felipe, está voltando para Jesus? Já foi batizado em águas? Ainda não. Então nós vamos orar por você. Você vai para a integração e aí vai se batizar para a glória do Senhor. Vai fazer parte da família de Deus. Amém? Fecha os teus olhos, estenda as mãos para cá. Pai querido, nós oramos de igual modo pela vida do Felipe. Pedimos agora o perdão dos seus pecados. Senhor, restaura completamente a vida do Felipe e firma-o na tua casa e na tua presença. Nós oramos assim e o entregamos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Vamos dizer de igual modo: Felipe, bem-vindo à família de Jesus. Vamos juntos? Bem-vindo à família de Jesus. Aqui à direita. Isso, aplauda ao Senhor. Com teu Espírito derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade e andar na tua direção. Eu queria orar por você, uma breve oração, mas eu queria orar com você. Você pode segurar na mão da pessoa que está do seu lado. Diga: em nome de Jesus, nós recebemos a palavra e entendemos que somos a igreja do Deus vivo. Diga: Senhor, ajuda-nos a nos mantermos fiéis à tua palavra, que não apenas no templo, mas onde nós chegarmos, aí esteja a tua igreja. Diga: Senhor Jesus, guarda o meu coração de toda maldade, guarda o meu coração dos falsos ensinamentos e aumenta, Senhor, o meu apetite pela tua bendita palavra. Diga: Senhor Jesus, firma os meus pés na tua casa e que nada e nem ninguém venha me tirar da tua presença. Diga pelo menos para 2 pessoas: valorize-se, você pertence à igreja.